E aí, catarro na voz. Oh shit, here we go again. Você alguma vez já sentiu estar sendo observado? Você já sentiu o medo de não estar sozinho em um lugar que era pra estar? No escuro da noite, você, sozinho, caminha na calçada de uma rua pouco movimentada, principalmente de noite. É um bairro afastado e as lâmpadas não funcionam ou não estão em devidas condições de iluminar o caminho completamente. Você escuta alguns passos atrás de você. Você olha com cautela e não vê nada, e apenas continua sua caminhada até sua casa. As folhas das árvores e das demais plantas ao seu redor começam a se movimentar, mas não parece ter nada ali. Agora, o seu coração acelera e você fica ofegante. Seu medo agora não é ficar sozinho, e sim, não estar. O constrangimento de não olhar ao redor te impede de verificar o perímetro e averiguar o movimento. E agora, sua única opção nesse exato momento é acelerar seus passos. Você acelera seu movimento, mas parece que os sons te acompanham em qualquer lugar que você vá. E agora? Isso estaria em sua mente ou realmente tem alguém à sua espreita? Você finalmente chega em casa e fica mais tranquilo. E então, acompanhado de pessoas conhecidas, você se sente seguro. Mas será que está mesmo? O medo irracional de estar sendo observado é chamado de escopofobia. Esse medo traz a sensação constante de estar sendo observado. Medo de estar sendo perseguido. Esse medo irracional é caracterizado por problemas em contato social, paranoias, ataque de ansiedade, entre outros. Mas não só apenas as pessoas que possuem essa condição sentem esse medo, pois o ser humano evoluiu para ser cauteloso. Não só ele, mas qualquer ser vivo com algum instinto de sobrevivência mínimo. Porém, o ser humano é um ser racional, que pensa e repensa, e isso lhe traz paranoias. Todos nós já tivemos aquele sentimento de estar sendo observado, mesmo estando em um lugar deserto ou pouco movimentado. E isso vem junto com um sentimento de insegurança constante, que apenas se cessa quando você chega em um ponto considerado seguro por algum motivo. Muitas pessoas dizem ter medo do escuro ou de estar sozinho. O que está errado, pois nesse sentido você não tem medo do vazio ou da inexistência, e sim da possibilidade de presença nessas situações. Aquele motoqueiro que passou te olhando, aquela pessoa que passou devagar por você, tudo isso pode se transformar em uma preocupação, mesmo essa suposta interação não tendo significado nada a outra pessoa. Mas por quê? Vamos pensar que isso é real. Que realmente tem alguém que te observa numa rua quase deserta. Como você se sentiria? Isso é exatamente o que acontece no jogo The Smiling Man. Você teria culhões na vida real o suficiente para sobreviver mentalmente e fisicamente a esse trauma? Um homem estranho na rua que te persegue sem causa nenhuma? Vamos ver essa história. Ao iniciarmos o jogo, já escolhemos o nosso caminho. A história, então, se inicia com o protagonista contando como é seu estilo de vida. Alguns anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade nos Estados Unidos da América. Como sempre fui uma pessoa noturna, eu frequentemente ficava entediado depois que meu colega de quarto, que decididamente não era uma pessoa noturna, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava fazer longas caminhadas e passar o tempo pensando. Passei 4 anos assim, andando sozinho à noite, e nunca tive motivo para sentir medo. Eu sempre brincava com meu colega de quarto que até os traficantes da cidade eram educados, mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, algo entre 1 e 2 da manhã, e eu estava caminhando perto de um parque patrulhado pela polícia, bem longe do meu apartamento. Era uma noite tranquila, mesmo para uma noite de semana, com muito pouco trânsito e quase ninguém a pé. O parque, como na maioria das noites, estava completamente vazio. Depois de um longo tempo de caminhada,
Já se passou um longo tempo. Eu tô cansado, é melhor ir pra casa. Agora, a caminho de casa, nosso protagonista encara uma situação esquisita. Já tarde da noite, já era quase impossível de não se notar que ele era uma das únicas almas vivas daquele local. Eu estava caminhando por uma pequena rua para voltar para o meu apartamento quando eu percebi. No final daquela rua tinha uma silhueta de um homem dançando. Cauteloso então, nosso protagonista se aproxima daquela silhueta. Era uma dança estranha. Enquanto dançava, ele deu um passo à frente. Acho que você poderia dizer que ele estava dançando, vindo direto para mim. Com passos lentos, o homem estranho se aproxima de nós. Ele dançou ainda mais perto, até que eu consegui ver seu rosto. Seus olhos eram arregalados e selvagens, a cabeça ligeiramente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca estava formada num sorriso dolorosamente largo e de um desenho animado. Eu então tirei os olhos dele para atravessar aquela rua vazia. Ele tinha parado de dançar e estava de pé com um pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava de frente para mim, mas ainda olhando para o céu. Sorriso ainda largo em seus lábios. Se distanciando cada vez mais daquele homem estranho, nosso protagonista sentia seu coração acelerar. Mas algo não estava certo. Ele tinha atravessado a rua e agora estava ligeiramente agachado. Fiquei tão chocado que fiquei ali parado por um tempo, olhando para ele. Ele deu passos gigantescos e exagerados na ponta dos pés, como um personagem de desenho animado se aproximando furtivamente de alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Nosso protagonista, ainda confuso, pergunta: "Mas que porra você quer?" Ele nos encara, sem nenhuma resposta. O homem, sem dizer nada, se vira e dá seus passos, desajeitados como sempre. Ao percorrer uma certa distância, o homem parecia sumir na escuridão, e nosso protagonista estava finalmente salvo e aliviado. Ou era isso que parecia. O homem, com seus passos de desenho animado, continuava nos perseguindo, porém agora freneticamente, numa fuga incansável. Nosso protagonista não poderia parar até chegar em um lugar seguro, porque senão seria o seu fim. Corri até sair da estrada lateral e voltar para uma estrada bem iluminada e com pouco tráfego. Quando olhei para trás, ele não estava em lugar nenhum. Durante o resto do caminho da casa, continuei olhando por cima do meu ombro, sempre esperando ver seu sorriso idiota, mas ele nunca estava lá.
Morei naquela cidade por mais 6 meses depois daquela noite e nunca mais saí para um passeio noturno. Havia algo em seu rosto que me assombrava. Ele não parecia bêbado, não parecia chapado, ele parecia completamente insano. E isso é uma coisa muito assustadora de se ver. Agora, uma história alternativa se abre para nós. Uma noite, fui ao mercado comprar algo para comer. Faço isso algumas vezes por semana, não só para comprar comida, mas também para apreciar a tranquilidade noturna. Mas dessa vez foi diferente. Fiquei cara a cara com um mal em sua forma mais sinistra. Um homem alto, sorrindo e irradiando uma energia aterrorizante. Saí um pouco mais tarde do que o normal naquela noite. Eram 2 da manhã. Depois daquela noite, nunca mais saí aquela hora. No longo caminho até o mercado, é possível perceber novamente a rua deserta, sem ninguém passando, sem tráfego, sem nada. Apenas o nosso protagonista apreciando a natureza. Mesmo que bela, a escuridão no local coage qualquer um, não é mesmo? Depois de alguns minutos de caminhada, nosso protagonista finalmente chega no local do seu objetivo. Entrando no local, uma música calma saindo pelo rádio do vendedor ecoa no ambiente. Depois de realizar a compra, agora é hora de pagar no caixa. Nosso objetivo atualizado agora é voltar para nossa casa, voltando por aquele longo e escuro caminho novamente. Amedrontado pela escuridão, nosso protagonista olha para trás diversas vezes e acelera seu passo para casa. Alguns sons sutis colocam medo no nosso protagonista. A tranquilidade causada pelas luzes do local não duraria muito tempo. As luzes que eram para estar iluminando o caminho começam a falhar, e seu coração acelera. Agora, com mais medo do que nunca, o protagonista caminha para sua casa, em busca de algum pingo de segurança. Com passos lentos, ele parece cada vez mais próximo de seu objetivo. Entretanto, uma figura estranha alta aparece entre os arbustos de uma casa. Impedido de fugir, ele deve ir ao seu lar.
Na noite seguinte, o nosso objetivo ainda é o mesmo da noite anterior, ir visitar o mercado. Mas agora as coisas não parecem certas. O vazio da rua permite os grilos ecoarem no local, e você, agora, sozinho. Ou será que não? O homem, então, com seu sorriso macabro e seus passos desajeitados, começa a se aproximar de você. Ainda em dúvida, você pergunta novamente: o que porra você quer? O homem, sem responder, se vira e corre até o fim da rua, até desaparecer completamente na escuridão do vazio. Mas não poderia ser tão fácil assim, não é mesmo? Cauteloso, nosso protagonista volta à sua caminhada, mas agora com muito medo. Medo daquela entidade, daquela criatura. O seu objetivo continua o mesmo, mas e a sua cabeça? Ela continua a mesma? Sendo perseguido pelo homem, você é morto, a não ser que vá pelo outro lado. E chegando no mercado, as coisas não melhoram. Você se depara com uma visão de um verdadeiro inferno. Agora, o vendedor está caído no chão e sua mercearia ensanguentada. E isso te faz pensar, agora não há mais salvação. Revoltado com aquela cena grotesca, você escuta algo. As portas que antes estavam fechadas se abriram, de alguma forma. E assim, nós terminamos o jogo com o final ruim. O final em que você foi morto pelo Homem Sorridente. O ser humano é um ser extremamente complexo que tenta dar sentido a tudo, mesmo essa coisa não possuindo sentido claro. O ser humano, mesmo que mais incapacitado intelectualmente, pressente perigo em ações externas realizadas por outros indivíduos. E, com tantas coisas que acontecem pelo mundo, não é nada difícil imaginar um cenário em que aquilo se torna um grande perigo, né não? O sentimento de estar sendo observado é comum em lugares e horários específicos, que coincidem em não ter quase ninguém nas ruas, que, em minha opinião, é o pior de todos, já que você se sente perseguido por algo que você não vê. Em situações como essa, o seu próprio cérebro cria sons e vultos que te enganam e levam a pensar em algo ruim. Alucinações como essas são normais em ataques de ansiedade. Assim, você entra em um paradoxo. Você começa a pensar que só está pensando isso por pensar que está em perigo, e começa a pensar se esse pensamento realmente não é algo real, e começa a ter medo novamente. Levando tudo isso em conta, podemos dizer que a mente do ser humano tenta pregar peças que confundem nossa cabeça. Levando tudo isso em conta,
podemos dizer que a mente do ser humano tenta pregar peças que confundem nossa cabeça. Mas é essa mesma mente que salva diversas pessoas de situações perigosas por essa paranoia estranha. Cadê meu pau? Cadê meu pau?